Como é bom poder estarmos aqui reunidos. Louvo a Deus por essa noite, por estar aqui com vocês. Eu quero poder nessa noite trazer uma mensagem ao seu coração, você que está nos acompanhando. E você que estiver aí nos acompanhando, que Deus possa alcançar o seu coração através dessa reunião, desse culto. Para mim é um privilégio poder compartilhar uma palavra no seu coração, nesse domingo, nessa noite, através desse meio que nós temos usado, que é a internet. E para nós que conectados, com a internet, usar esse meio para sermos edificados e glorificarmos o nome do Senhor, isso tem sido maravilhoso. Você que está nos acompanhando aí nessa noite, eu queria que você pudesse se manter concentrado no acontecimento dessa reunião, desse culto, você se mantivesse aí com a gente e evitasse você perder a sua atenção, porque diferentemente do prédio, quando nós estamos em reunião no prédio, nós conseguimos estar ali mais presos por conta da cadeira e porque não tem muitos lugares para a gente ir, só no banheiro e no bebedouro. Mas pelo fato de nós estarmos conectados pela internet, eu não sei se você está em casa, está na casa de um familiar, mas por esse fato, às vezes nós temos muitas distrações. Então eu gostaria que você se mantivesse com a gente, e eu tenho certeza que Deus continuará falando ao seu coração, em nome de Jesus. Se você está com a sua Bíblia, você pode abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 5. Quero poder compartilhar o texto ao seu coração, de Mateus, capítulo de número 5. E nós vamos ler o versículo de número 14 e versículo de número 15. Eu quero estar falando de algo que é muito importante para nós como cristão, para nós que somos filhos de Deus, num tempo que nós estamos vivendo, que é um tempo difícil. É um tempo novo para a igreja, não só no Brasil, mas também em todo o mundo. É um tempo que a igreja, de certa forma, por mais que ela não está se reunindo fisicamente num prédio, mas ela consegue abrir os olhos para alcançar horizontes diferentes. Um exemplo disso é a internet que nós temos usado nesse tempo. Mas, enfim, esse é um tempo que nós precisamos também tomar alguns cuidados na nossa vida com Deus. Tomar alguns cuidados na nossa fé, na nossa espiritualidade. E eu quero poder trazer uma palavra no seu coração que vai de encontro àquilo que nós estamos vivendo nesse tempo. E eu tenho certeza que se você estiver comigo, Deus irá revelação da sua palavra ao seu coração. Mateus capítulo 5, versículo de número 14 e versículo de número 15. Nós vamos ler esse texto nesse momento, a palavra do Senhor que diz assim, versículo 14: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Versículo 15: Nem se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo do alqueire, mas no candeeiro, para que ilumine todos que estão na casa. Aleluia. Jesus, nessa passagem de Mateus, ele revela algo muito maravilhoso para nós. A Bíblia diz, Jesus vai dizer que nós somos a luz do mundo. Meu querido, você que é filho de Deus, você que fez uma decisão de servir ao Senhor, você que nasceu de novo, que se tornou uma nova criatura, agora você pode dizer que você é luz do mundo. E como luz do mundo, nós não podemos estar apagados. Como luz do mundo, nosso papel, nossa função é clarear, sabe? Deus, Ele tem nos chamado, Deus tem nos levantado num tempo que nós estamos vivendo para sermos luz num tempo de dificuldade, sermos luz num tempo em que as pessoas conseguem vender a sua fé, pessoas que conseguem se tornar escrava daquilo que o mundo apresenta, mas Deus tem nos levantado para que nós possamos fazer a diferença. Você é essa pessoa que Deus chamou. Nós somos filhos de um Deus que a Bíblia traz
alguns sinônimos, algumas características que definem Deus, que eu queria também trazer para você nessa noite, para que você possa entender melhor aquilo que você é em Deus, sabe? Para que você possa entender melhor, juntos nós possamos entender aquilo que nós somos no Senhor. A Bíblia vai dizer, né, que Deus, Ele é fogo consumidor. Hebreus capítulo 12, o texto vai dizer, Deus é fogo consumidor. E enfim, a Bíblia traz alguns sinônimos que vêm definir Deus, o nosso Pai. E entre esses sinônimos, Deus, Ele é esse fogo. Deus não é algo que é passivo. Deus não é algo, sabe? Um fogo faz diferença em qualquer lugar. E Deus, como um fogo consumidor, nós vemos na Bíblia vários passagens sobre fogo, e o fogo ele pode trazer para nós sentidos de acordo com um contexto diferente. O fogo pode falar de paixão, quando a pessoa fala assim, eu nada. E esse sinônimo fogo pode ser usado nesse sentido. A Bíblia também fala, quando a Bíblia vai falar de fogo, ela nos traz também uma ideia de purificação, porque o fogo ele purifica. A Bíblia também, quando fala de fogo, ela pode nos trazer uma ideia, sabe, de sacrifício. O fogo também tem uma ideia de sacrifício, mas eu quero trazer para você nessa noite que está aqui comigo, sabe, um fogo diferente. Sabe, uma ideia de fogo, um contexto de fogo que Jesus traz nessa passagem de Mateus. É um fogo, sabe, não é o fogo que consome, não é o fogo que traz juízo, não é o fogo que purifica, mas é um fogo que ilumina. Aleluia. Sabe, Deus, como esse fogo, nós nos tornamos também filhos desse fogo. Que maravilha saber que quando nós nos tornamos filhos de Deus, nós podemos dizer que nós somos filhos do fogo. Irmão, você é filho do fogo. Aleluia. Nós somos filhos desse fogo, porque esse Deus é fogo e nós somos filhos, então nós somos filhos do fogo. Nós podemos abrir a nossa boca e dizer, através de Jesus, em Deus, eu posso ser ministro do fogo. Salmos 104, a Bíblia vai dizer que Deus faz dos seus anjos vento e dos seus ministros labaredas de fogo. Nós que somos ministros, a Bíblia nos chama como ministros do fogo. Meu querido, você é ministro do fogo de Deus. Você foi chamado, sabe, para levar o fogo de Deus onde há treva. O fogo de Deus onde há escuridão, onde a luz ainda não chegou. Você é esse ministro que Deus está chamando para levar essa luz que clareia, que traz transparência. Aleluia. Quando Jesus ele fala de luz, eu quero que você entenda que Jesus está falando de fogo. Porque nesse tempo que Jesus libera essa palavra aos seus discípulos, a luz ela era usada através de uma chama, que é o candeeiro. Não era uma lâmpada como hoje nós temos, né, a lâmpada, a energia elétrica. Mas nesse tempo de Jesus não era uma lâmpada elétrica. No tempo de Jesus era um fogo. Jesus vai falar assim, olha, vocês são luz do mundo. Ele não está dizendo, vocês são a lâmpada elétrica do mundo. Ele está dizendo, vocês são o fogo do mundo. Vocês são um fogo que ilumina o mundo. Vocês são um fogo e vocês não foram chamados para estar debaixo da mesa, mas para estar em cima, iluminar todos ao seu redor. Então Jesus, ele entende que os seus filhos, que os filhos de Deus, sabe, que os seus ministros são esse fogo. Quando ele fala, vocês são a luz do mundo, ele está falando que nós somos o fogo do mundo. Ele está falando que nós somos aquele que deve levar e clarear onde há escuridão. E eu quero trazer também nessa noite para você, através desse texto, sabe, algo muito importante, que é manter esse fogo aceso, que nos leva a manter esse fogo aceso. Irmãos, a gente sabe muito bem, porque a palavra de Deus, ela nos mostra isso, que nos últimos dias, sabe, os dias ficariam difíceis, o amor de muitos se esfriariam, haveria perseguições, sabe, haverá, sabe, momentos difíceis na vida da igreja. E um tempo que nós estamos vivendo, sabe, é um tempo difícil. Para alguns é um tempo difícil.
Para alguns é um tempo, sabe, em que alguns irmãos passam dificuldade, alguns irmãos passam por problemas. Mas o que nós não podemos deixar é que o fogo de Deus se apague no tempo difícil. Você e eu não podemos permitir é que o fogo de Deus, sabe, ele se esfrie no tempo da dificuldade. Por isso nós precisamos manter o fogo aceso. No Antigo Testamento, no tempo que o povo de Israel, Senhor, no templo, Deus ele havia falado através do sacerdote, através dos líderes, que o povo deveria sacrificar, sabe, fazer sacrifícios no templo. E a Bíblia vai dizer que o fogo não se apagava no templo. No templo havia um fogo no santuário que queimava 24 horas por dia. Esse fogo representava a presença de Deus no templo. E esse fogo não se após dia, manhã após manhã, noite após noite, esse fogo ele era aceso, esse fogo ele queimava, porque ele representava a presença de Deus. Mas nós chegamos num tempo da graça, na qual nós não dependemos mais do templo, do prédio, e nós passamos a nos tornar templos do Espírito Santo de Deus. E como templos do Espírito Santo de Deus, hoje o fogo precisa estar aceso em nós. No tempo da lei, o fogo queimava no santuário, no prédio. Mas agora no tempo da graça, o fogo precisa queimar no nosso espírito. O fogo precisa arder dentro de nós, se apagar. E nós temos como papel manter esse fogo aceso. Existem alguns princípios que nós devemos viver para que esse fogo não se apague, para que esse fogo se mantenha aceso 24 horas na nossa vida. E eu quero estar trazendo alguns pontos para você nessa noite, alguns princípios que nos ajudarão a manter o fogo aceso na nossa vida. O fogo que fala da presença, da paixão pelo Espírito Santo, pelo Senhor, pela sua obra. Eu sei que são poucos, porque o nosso tempo aqui é reduzido, então eu quero trazer para você apenas 3 pontos, mas há muitos pontos que nós poderíamos trazer nessa noite, que nos ajudaria a manter esse fogo aceso, mas quero resumir isso para você no tempo que eu tenho. E o primeiro ponto, meu querido, que eu quero estar falando para você, é que nós precisamos ser pessoas de aliança. Nós precisamos ser pessoas de aliança. Preste atenção aqui, meu querido. Onde há Deus, há fogo de Deus. Onde há aliança com Deus, há manifestação do fogo. Se nós somos essas pessoas de aliança com Deus, há fogo de Deus em nós. Há fogo de Deus em nós. Eu quero trazer algo para você, bíblico, para que você entenda. Existe algo na teologia que nós chamamos de primeira menção, a lei da primeira menção. Toda vez que aparece uma palavra, nós vamos na primeira vez que ela é citada na Bíblia. E a primeira vez que aparece a palavra fogo na Bíblia, ela vai aparecer em Gênesis. Gênesis capítulo 15, versículo 17, que fala de Abraão. Nesse tempo ainda era Abrão, fala de Abrão. E a Bíblia diz que Deus chamou Abrão e pediu para que ele separasse bezerros, pombos, alguns animais para prestar sacrifício a Deus. Então a Bíblia diz que Abrão partiu ao meio esses animais, partiu em 2 e colocou uma parte na frente da outra, para que fosse feita ali uma aliança. No tempo antigo, quando as pessoas queriam fazer aliança, eles às vezes trocavam objetos, às vezes ele acrescentava um nome ou trocava de nome, como Abrão foi para Abraão, acrescentando o H de Deus no nome dele. Queria fazer uma aliança, eles faziam isso que Abrão fez, separava animais, cortava, partia-os no meio. Então ali passava as 2 partes que iriam fazer aliança. E Abraão partiu os animais ao meio e colocou um lado na frente do outro. Mas ele imaginou que ele teria que passar no meio daquele sacrifício. Mas a Bíblia vai dizer em Gênesis 15, 17, que naquele momento de sacrifício, a Bíblia diz que uma fumaça
uma fumaça e uma tocha fumegante passou no meio daquele sacrifício. Ali era o fogo de Deus. Ali era o fogo que representava Deus. E Deus naquele momento estava fazendo uma aliança, não só com Abrão, mas com toda a descendência que viria através dele. Deus estava fazendo uma aliança com Abrão, que também seria para toda a humanidade. Então entenda, meu querido, onde há aliança com Deus, há fogo de Deus. Se você disser assim, a partir de hoje eu quero fazer com Deus uma aliança, eu quero fazer com Deus um compromisso, eu quero estar debaixo da aliança que Deus fez com Abrão e com toda a sua descendência, o fogo de Deus vai queimar no seu espírito, no seu coração, porque essa não é uma aliança qualquer. Não é uma aliança como Jacó fez, a aliança de dízimo, de dar o seu dízimo a Deus. Não é uma aliança que Davi fez com Jonatas, de amizade, mas é uma aliança que beneficia o próximo, a humanidade. Sabe, a aliança de Deus é uma aliança que tem como propósito a salvação das pessoas. Se você disser assim, a partir de hoje eu quero fazer uma aliança com Deus, viver na aliança de Deus, você precisa entender que o propósito é abençoar o seu próximo. O propósito é levar salvação ao mundo. Por isso que Jesus vai dizer, olha, vocês são o fogo do mundo, a luz do mundo. O propósito é abençoar o mundo. E aquela contar aliança pelo fogo de Deus, elas queimam 24 horas sem parar. Irmãos, desde o dia que eu me decidi em Cristo e eu falei para mim mesmo e falei para Deus, eu quero entregar para Ti os dias da minha vida, eu quero servir ao Senhor. Sabe, todas as vezes que eu penso na salvação da humanidade, algo queima dentro de mim. Isso fala da aliança de Deus que queima em nós. Se você for uma pessoa que vive debaixo dessa aliança, sinta Deus queimar no seu coração. Toda a imagem do perdido, sinta Deus queimar no seu coração. Toda vez que trazer a imagem de uma humanidade caída, sinta Deus queimar no seu coração. O que nós não podemos permitir é que diante do pecado da humanidade, que diante de um tempo de destruição em que pessoas estão indo para o inferno, nós nos tornamos passivos. Se você é uma pessoa passiva, um cristão passivo que não sente o arder do fogo de Deus em prol do benefício da humanidade, é porque falta você ainda fazer uma aliança com Deus, falta você se colocar debaixo da aliança. Porque onde há aliança com Deus, há fogo de Deus queimando o nosso espírito. Aleluia. Sabe, nós precisamos também, na verdade nós precisamos ser inimigos do mundo e não escravos do mundo. Um outro ponto que eu queria estar trazendo para você, para que o fogo de Deus se mantenha aceso, queimando no seu espírito. Sabe, não seja amigo do mundo, seja inimigo do mundo. Não seja escravo do mundo. Não seja escravo do mundo. Preste atenção aqui. Sabe, no tempo que o povo de Israel estava no Egito não havia fogo de Deus no Egito. O povo vivia como escravo, dependente do rei, vivia dependente das leis, para comer ficava dependente, era um povo escravo. Não havia fogo de Deus ali. Mas quando Deus, através de Moisés, traz a libertação do povo da cidade do Egito, a Bíblia diz que uma coluna de fogo guiava o povo durante a noite. Meu querido, sabe o que é isso? Que quando nós nos tornamos inimigos do mundo, quando nós saímos do estado de escravidão do mundo, o fogo de Deus começa a nos guiar. O fogo de Deus começa a queimar no nosso espírito, no nosso coração. Agora não tem como nós dizermos assim, eu gosto das coisas desse mundo, eu gosto de fazer o que o mundo faz, e você tem o mundo como seu amigo, e você se torna escravo desse mundo. Não tem como Deus queimar 24 horas no seu coração pelas nações. Não tem como Deus queimar pelo perdido no seu coração. Então nós precisamos nos libertar do mundo, porque no mundo não há fogo de Deus. Se houver fogo de Deus no mundo, não é um fogo que salva, é um fogo de juízo, porque o mundo jaz no maligno. Então entenda que no Egito não há fogo. O Egito aqui pode falar, sabe, de trabalho. Preste atenção, o Egito pode falar de trabalho, porque o povo de Deus no Egito, ele trabalhava para comer, trabalhava para
ter, para se sustentar. O Egito fala de uma cidade que aponta para o trabalho, da ocupação. Sabe o que é isso, meu querido? É que se nós vivemos em prol do trabalho, se nós vivemos em prol da ocupação das coisas do mundo, como é que o fogo de Deus vai queimar em nós? Nós precisamos nos retirar, às vezes, dessas coisas, para que o fogo de Deus seja aceso em nós. Precisamos nos libertar. Uma coisa é você trabalhar e fazer do seu trabalho um campo missionário. Outra coisa é você ter um trabalho e dizer que o seu trabalho é o seu Senhor. Porque nós vemos, eu já percebi, através da vida, testemunho de alguns irmãos, que o trabalho deixou de ser um campo missionário, um ambiente de propagação do Evangelho, sabe, da manifestação de Deus, e passou a ser Senhor. Irmãos que usam o trabalho como uma barreira para não cultuar, usam o trabalho como uma barreira para não servir a Deus, como falta de tempo. Então isso é um significado que esses irmãos estão vivendo no mundo do Egito, o mundo do trabalho. Mas se nós somos libertos dessa cidade, desse mundo, não estou dizendo que você tem que deixar de trabalhar para sustentar a sua família e a sua casa. Eu estou dizendo que o seu trabalho não pode te dominar. O seu trabalho não pode ser o seu Senhor. Porque se o trabalho for o seu Senhor, o fogo de Deus vai se esfriar no seu coração. Quantas vezes nós nos ocupamos com o nosso trabalho do dia a dia e o fé, e às vezes o ambiente de trabalho deixado de amar, às vezes, a obra de Deus por conta do trabalho. Só que você pode tentar olhar para si nesse momento e falar: não, eu não vivo nesse momento, nesse ambiente. Eu não sou escravo do meu trabalho. Meu trabalho não é o meu Senhor. Mas talvez você está num outro ambiente de escravização, de escravidão. Talvez você não está como na cidade de Egito, mas talvez você está na cidade da Babilônia. A Babilônia é uma cidade que vai falar da idolatria. Ela vai falar da idolatria. Talvez você não está na Babilônia, mas você está na Sodoma, está em Gomorra, que vai falar da imoralidade sexual. E isso tem se tornado um senhor, isso tem te escravizado e você tem perdido a paixão pela obra de Deus. Você tem esfriado o fogo de Deus, porque você tem vivido no mundo de Gomorra, no mundo de Sodoma, da imoralidade, da perversidade. Sabe, nós estamos num tempo que as coisas estão muito, assim, fáceis, né? Uma criança, dia para assistir um filme imoral, ela não precisa se esforçar muito. Um jovem, para se perder na imoralidade sexual, não precisa se esforçar muito, porque isso tem se tornado extravagante nesse tempo. E se nós olharmos para isso e nos tornarmos passivos em relação a isso, nós podemos então permitir que o fogo de Deus se esfrie na nossa vida. Não seja escravo da imoralidade, não seja escravo da idolatria, não seja escravo do seu trabalho, sabe, seja livre de tudo aquilo que te escraviza, que não seja a presença de Deus, que não seja as coisas de Deus na sua vida. Paulo vai dizer que nós nos tornamos livres das coisas do mundo, mas nos tornamos escravos de Deus. Hoje você é livre, você pode dizer que você é livre das coisas do mundo, mas você pode falar que você é escravo das coisas de Deus. Aleluia. Então, para que o fogo de Deus se mantenha aceso 24 horas no nosso ser, para que nós não permitimos que venhamos nos esfriar diante de Deus e da sua obra, nós precisamos viver esses pontos, precisamos ser pessoas de aliança com Deus, precisamos ser libertos da escravização do mundo, mas também nós precisamos viver sobre a palavra de Deus. Diga isso para você mesmo, fala assim: eu preciso viver sobre a direção da palavra de Deus. Nós precisamos viver sobre a palavra de Deus, para que o fogo de Deus emane no nosso ser, meu querido. Deixe ser guiado pela palavra de Deus. Não seja guiado pela filosofia humana, não seja guiado pelos ensinos desse mundo, seja guiado pela palavra de Deus. Preste atenção aqui. Os discípulos de Jesus eram homens que viviam segundo a sua palavra.
Os profetas eram homens que no seu tempo viviam sobre a palavra de Deus. Havia fogo no ministério de alguns deles. Podemos citar aqui Elias, como muitos conhecem Elias como o ministro do fogo, né? Se nós formos pensar num personagem que houve fogo no ministério dele, muitos vão pensar em Elias, mas preste atenção, havia fogo no ministério de Elias, algo queimava no coração de Elias, mas Elias tinha uma aliança com Deus. Elias não era escravo dos reinos do mundo naquele tempo, não era escravo da Jezabel e dos reis que haviam ali. A palavra de Deus, Elias dava direção, aquilo que Deus colocava no seu coração. Se Deus dizia para Elias ir em tal lugar, Elias ia. Se Deus dizia para Elias falar algo, Elias falava. Nós precisamos viver sobre a palavra de Deus. Confesse a palavra de Deus nos seus dias, todos os dias. Aprenda a confessar a palavra de Deus. Não faça da Bíblia apenas um livro qualquer. Medite na palavra de Deus, confesse ela na sua vida. Ore de acordo com a palavra, busque a direção de Deus através. Às vezes nós nos metemos em enrascada na nossa vida porque nós não seguimos a direção da palavra de Deus. Entenda que a palavra de Deus é um manual para a nossa vida em todas as áreas. Trabalho, relacionamento, igreja, amizade, tudo. A Bíblia é um manual para nós. Ela nos ajuda em todas as áreas da nossa vida. Então viva de acordo com a palavra de Deus. Faça dela, sabe, uma direção para a sua vida. Pois aqueles que vivem na palavra de Deus, sobre a direção da palavra, sabe, há fogo de Deus queimando no seu coração. Há fogo de Deus queimando no coração de quem ouve, de quem medita, de quem se deixa levar pela palavra. Aquele que permite que a palavra de Jesus entre no seu coração. Algo queima. Preste atenção aqui, quero falar algo para você. Não tem como você ter contato com a palavra de Deus se você ficar passivo. Não tem como você ter contato com a palavra de Deus e algo não acontecer dentro de você. A palavra de Deus, ela gera em nós um frescor, um ardor. Ela gera em nós uma mudança, uma transformação. Às vezes imediata, às vezes, sabe, temporária, momentânea ou enfim. Mas como a palavra própria diz, não há como ela voltar vazia. Algo acontece em nós quando nós entramos em contato com ela, quando nós permitimos que a palavra de Deus adentre no nosso espírito, no nosso coração. Quando a revelação ela é trazida sobre nós, algo nos muda, acontece algo em nós. E uma das coisas que acontece na nossa vida é que nós sentimos Deus queimar no nosso espírito. A Bíblia diz que Jesus veio ao encontro desses discípulos. E então Jesus começou a falar com eles. E eles não perceberam que era Jesus. Mas entenda algo aqui. No continuar da história, aqueles discípulos então passaram a caminhar com Jesus naquela estrada. E eles estavam contando aquilo que havia acontecido com um homem chamado Jesus. E Jesus começou a interrogá-los. Logo depois Jesus começou a ensiná-los. E começou a ficar tarde. E os discípulos falavam assim para Jesus: olha, já está tarde. Venha e repouse conosco. E Jesus então foi com eles a um lugar. E quando eles entraram naquele lugar na qual eles estavam, a Bíblia vai dizer uma ceia. E Jesus pegou ali o pão e partiu o pão, pegou o cálice, abençoou e distribuiu entre eles. E naquele momento então Jesus falou que devia partir. Eles não entenderam, mas Jesus partiu. E quando Jesus partiu, eles conversavam entre si e um falou para o outro: você sentiu que quando ele falava com nós, algo queimava no nosso coração? Versículo número 32 diz assim, ó: e disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? Quando Jesus abriu as escrituras e começou a falar com aqueles discípulos, algo começou a queimar dentro dele. E eles perguntaram: não ardia em nós quando ele falava conosco? E naquela eles vieram à consciência. Isso nos mostra, meu querido, que quando nós temos contato com a palavra de Jesus Cristo, quando nós temos contato com a palavra da graça viva, algo queima dentro de nós. Aprofundar na palavra, por isso nós precisamos mastigar, sabe, comer a palavra. Aleluia. Faça como um dos pregadores num tempo muito conhecido, Spurgeon, disse: a palavra de Deus é como mel à minha boca. A palavra de Deus é como mel na minha boca. Seja
adoçado pela palavra de Deus. Permita que a palavra de Deus gere um queimar no seu espírito. Se você se sente fraco, se você se sente abatido, se você se sente cabisbaixo, meu querido, tenha contato com a palavra de Deus, busque Deus, como foi compartilhado aqui semana passada, sabe, sobre a oração no quarto. Vá ao seu quarto, busque ali a Deus em oração, tenha contato com a palavra de Deus, e tenha certeza que Deus vai queimar no seu coração através da sua palavra. Nós precisamos manter esse fogo queimando 24 horas no nosso ser. Esse fogo de Deus já não queima mais no Salomão, agora dentro do nosso coração. E nós precisamos, como manter esse fogo aceso dentro de nós. E isso é por meio da palavra, é por meio da aliança, do compromisso. Isso é por meio de uma vida liberta das coisas carnais e mundanas. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria poder falar muito mais com você, mas eu quero deixar esses 3 pontos aqui para a sua vida. Sabe, que essa semana seja uma semana diferente ao seu coração. Seja uma semana diferente. Sabe, nessa semana vença a passividade. Nessa semana vence as barreiras que te impedem de sentir o arder do fogo de Deus. Ainda falando sobre esse tempo que nós estamos passando e vivendo por conta desse vírus que tem assolado a toda a terra. Uma coisa eu tenho percebido, irmãos, é que nesse tempo, muitos irmãos, a igreja em muitas partes do mundo, em muitos lugares, tem se despertado a orar mais. Irmãos passaram a orar mais, irmãos passaram a ouvir mais as palavras de Deus, a meditar mais. Sabe o que é isso? É um tempo que Deus está nos levantando como igreja para iluminar o mundo. O mundo está nas trevas, o mundo está na escuridão, e Deus quer nos levantar como um fogo que queima e clareia, mostrando que Jesus reina. Aleluia, esse é o tempo do reino de Deus na nossa vida. Aleluia, eu quero orar com você nessa noite, meu querido. Eu quero orar com você nesse momento. Eu quero orar com você nesse momento. E eu gostaria que você não perdesse a sua atenção, onde quer que você esteja. Se você está com seus familiares, você pode orar juntamente com eles. Se você está com seu filho, com a sua esposa, com seu marido, você pode orar juntamente com ele. Ministro de Deus um na vida do outro, neste momento, onde quer que você esteja. Se você estiver sozinho no seu quarto, na sua sala, sabe, coloque a mão sobre o seu coração e ministre sobre você. Ministre sobre você. Libere a palavra de Deus no... Vamos orar para que Deus, sabe, venha queimar no nosso coração. Para que Deus venha arder em nós. Para que Deus venha nos ensinar nesse tempo. Se levantarmos, para que nós possamos entender que esse é o tempo de nós nos levantarmos como a luz, fogo que queima e clareia, dá direção e revela quem Jesus é. Revela quem Jesus é. Aleluia. Sinta Deus trazer o frescor no seu coração. Sinta Deus trazer o queimar no seu espírito. Se algo que está apagado dentro de você, em nome de Jesus, seja despertado agora. Se há algo que há muito tempo não te incomodava, seja despertado agora. Seja despertado pela palavra de Deus. Seja despertado para buscar a presença de Deus. Seja despertado para se levantar como uma luz que clareia, que ilumina nesse mundo. Aleluia, seja despertado neste momento. Em língua, seja despertado nesse momento, em nome de Jesus. Receba nesse momento a direção do Espírito Santo de Deus. Receba a direção do Espírito Santo de Deus para orar em línguas espirituais, para orar sobre a sua família, para orar sobre os seus filhos, para orar sobre a sua vida, sobre o seu coração. Você que se sentiu escravo em alguma área da sua vida, sinta-se a direção do Espírito Santo para liberar, aleluia, libertação sobre o seu ser. Se você sente que tem sido oprimido pelas coisas do mundo, coloque a mão na sua cabeça e libere a palavra de Deus. Diga: nesse momento eu sou liberto de toda escravidão mundana. Eu
Eu sou liberto de toda imoralidade, de toda idolatria, de todo ocupacionismo que tem tomado de Deus no meu coração. Eu sou liberto. O fogo de Deus queima, Senhor. Queima, Senhor, nos nossos corações, Senhor. Queima, Senhor amado, no nosso espírito. Que o fogo não venha se apagar, que o fogo não venha, mas que luz nesse mundo, Pai. Usa a vida dessa pessoa no seu trabalho, na sua casa, na sua família. Luz que brilha, Pai. O fogo que queima, Senhor, nessa geração. Em nome de Jesus. Pai querido, alcança agora cada família, cada irmão através desse momento. Espírito Santo, visita o Senhor. Visita o Senhor amado nesse momento. Pai querido, traz um despertar, Senhor amado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, traz libertação, Senhor, em nome de Jesus. Que nós não sejamos mais o mesmo, mas nós possamos nos posicionar como luz que clareia, que brilha, que queima, Senhor. Aleluia, aleluia, Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia. Diga no seu coração nesse momento, ou você pode dizer isso com as suas palavras. Diga assim: eu sou o fogo de Deus que queima sobre essa geração. Diga assim: o fogo de Deus não vai se apagar sobre o meu espírito. Aleluia, glória a Deus. Que Deus continue falando ao seu coração durante esses dias, essa semana. Compartilhe essa palavra. Aquelas pessoas que você sabe que precisam da presença de Deus. Sabe, vá dormir nessa noite sabendo que você é o fogo de Deus.